Bom dia, estamos nós de novo aqui nesse domingo para compartilharmos um pouco das Escrituras. No Salmo 77, né, o salmista vai falar sobre as grandes obras e as misericórdias de Deus. As misericórdias de Deus que duram para sempre, que a gente sempre fala, que se renovam a cada manhã, são novas a cada dia. E o salmista, ele está aqui num momento de angústia, né? Mas também de exaltação ao Senhor. Na verdade, isso aqui é um hino de vitória que ele vai cantar depois no final. Mas também é um pedido de ajuda a Deus, né? No capítulo 77 dos Salmos, no verso 7, começa no 7, ele vai falar que no começo, né, ele vai falar da angústia dele, que ele eleva a voz dele ao Senhor, ele clama a Deus para que Deus pudesse atendê-lo, tá? E no momento da angústia dele, no verso 2, ele ergue as mãos para Deus de noite e a alma dele se recusa a consolar-se. E aí ele vai lembrar dos feitos de Deus e ele vai meditar no que Deus fez, e ele diz que o espírito dele desfalece, o espírito desfalece, e que não deixa pregar os olhos, e também fica tão perturbado que ele não consegue falar. Ele vai fazer a lembrança dos tempos antigos, do como Deus agia, e ele no versículo 6 vai indagar o íntimo dele, e vai pelo seu espírito prescrutar a situação, a vida dele. Aí no versículo 7, que aqui nós conversamos, ele vai fazer algumas perguntas a ele mesmo, né? E ele vai dizer: será que rejeita o Senhor para sempre? A pergunta dele. E logo vem depois uma outra pergunta: acaso não torna a ser propício? Cessou perpetuamente a sua graça? Ou caducou a sua promessa para todas as gerações? Esqueceu-se Deus de ser benigno? Ou, na sua ira, terá ele reprimido as suas misericórdias? Então, esse é o questionamento do salmista. Se Deus o abandonou, se Deus não tem mais misericórdia, né? E se caducou a promessa de Deus. Nós temos sonhos, temos desejos, nós temos os sonhos, nós temos os desejos, nós temos os planos, nós temos nossos projetos, nós temos nossos propósitos, nós temos nossos intentos, nós temos nossos objetivos, os nossos desígnios, os nossos alvos, os nossos anseios, os nossos sentimentos, nossos métodos, os nossos intuitos, os nossos intentos, e também temos as nossas ideias, as nossas intenções, as nossas vontades que nós desejamos, nossas metas de alvo que nós queremos, nossas pretensões, as nossas aspirações, as nossas determinações, as nossas disposições e também os nossos fins, o que nós desejamos para o final. Mas muitas vezes acontece conosco aquilo que acontece com o salmista, de que não acontece, que tudo isso fracassa, né, os nossos intentos. Nenhum dessas palavras, desses pensamentos que falei agora, se concretizam. E nós ficamos aflitos. E achamos muitas vezes que Deus nos abandonou, que Deus não nos ama mais, que Deus não nos quer, que Deus nos rejeitou, que Deus nos deixou. Mas a Bíblia, ela vem afirmar totalmente ao contrário de tudo isso. Um texto da Bíblia diz que Deus, ele fala assim: os meus pensamentos não são os teus pensamentos, os vossos pensamentos, né? Porque os nossos pensamentos não atingem aquilo que é Deus, porque Deus é muito mais superior dos nossos pensamentos e os nossos desejos também. Tudo aquilo que nós sonhamos, queremos para nós, geralmente são coisas boas para nós ou para os nossos, são os nossos desejos. E muitas vezes não está nos nossos planos, não estão nos planos de Deus, né? Porque os planos de Deus e a intenção, o seu paradigma, o seu modelo para nós é uma outra coisa que nós não alcançamos. E por isso fazemos muitas vezes como o salmista, aquele que levava o louvor diante do povo de Israel no templo lá antigamente, e ele está totalmente entristecido aqui, totalmente
preocupado que foi rejeitado por Deus, né? Que acabou-se, caducou a promessa para todas as gerações, né? Para todos os nossos descendentes de Deus. Será que Deus esqueceu? Olha só o que ele está falando. Será que Deus esqueceu de ser benigno? Ou será que o seu furor, a sua ira, né? Ou na sua ira, no seu furor, na sua raiva, ele reprimiu as suas misericórdias? E nós gostamos de falar, e aí os salmos são cheios disso, um salmo específico que é só dizendo sobre a misericórdia de Deus que dura para sempre, e nós proclamamos sempre isso, que elas se renovam a cada dia. Mas aqui o salmista está de maneira que ele completa aqui no versículo 10, que ele fala para ele mesmo. Eu já comentei isso com vocês algumas vezes, porque ele vai falar para ele mesmo: isso é a minha aflição. Mudou-se a destra do Altíssimo? Será que a mão de Deus, a destra de Deus mudou? Numa outra versão diz, isso é enfermidade minha, é doença minha. Sou eu que penso assim. Não é isso que Deus pensa como eu penso. Nós queremos fazer as coisas e desejamos as coisas como nós queremos. E nós não sabemos qual é a vontade de Deus. Então o salmista vai colocar isso aqui, e tudo isso que nós desejamos, que eu acabei de elencar agora há pouco, todas essas coisas que nós temos, planos, projetos, alvos, os métodos, intuitos, os fins, as ideias, intenções, são nossas. E nós achamos que isso é o certo, que aquilo que nós queremos é o certo, e muitas vezes não é. Nós temos o caso aqui do Amós, do Abacuque, que é um profeta, e ele está indagando a Deus, ele está questionando a Deus, por que o povo dele sofre, e ele pergunta para Deus se vai haver uma solução para isso. E Deus vai responder para ele não como o profeta queria que Deus respondesse. Deus vai responder totalmente diferente daquilo que Abacuque queria. Deus fala para ele assim: sim, vai haver uma justiça contra esse povo aqui, sim, mas eu vou usar um outro povo para fazer justiça com esse meu povo. Mas como? O Senhor vai usar um povo pior ainda do que nós para nos fazer injustiça? Sim, vou usá-los sim. Esse é o questionamento de Abacuque para com Deus. E ele fala assim: mas eu vou livrar o povo sim. Uma data específica eu vou fazer essa justiça, mas vou fazer um livramento também para com eles. Aí no capítulo 2, o Abacuque, é interessante que ele diz o seguinte: é como se fosse o Abacuque foi o primeiro propagandista. Ele faz aquele outdoor, ele põe, porque Deus manda ele fazer um outdoor para poder as pessoas, quando passassem, lessem o que Deus ia fazer com eles. Mas no capítulo 2, isso tudo no capítulo 1, mas no capítulo 2, ele então vai fazer uma outra coisa com Deus no caso. Ele vai fazer o seguinte, versículo 1 do capítulo 2 de Abacuque: por-me-ei na minha torre de vigia. Vai subir, a torre de vigia era um local em que tinha a visão de todo o terreno, e poderia vir o inimigo, e aquele cara que estava, aquele sentinela, avisaria, ou pela trombeta, ou pelo fogo, ou pelo tambor, que avisaria o povo de que vinha o inimigo. Então ele se colocar na torre de vigia para olhar, e vigiarei para ver o que Deus me dirá, e que resposta eu terei à minha queixa. Assim como o salmista também, que estava achando que Deus o havia abandonado, que era uma queixa dele também, o espírito dele estava angustiado, porque ele desejava algumas coisas e não acontecia. E aqui também Amós, a mesma coisa, desejava e não conseguia ver aquilo que ele queria para o povo dele, que era o melhor. Mas Deus não é bem assim. Eu vou trazer um povo pior ainda, e as coisas vão piorarem, mas depois eu vou fazer justiça sim, eu vou fazer justiça com esse povo sim. Mas ele queria logo. Então um velho cântico dizia o seguinte: e quando eu não entender, quando eu não ver, nem a mão de Deus perceber, o cântico continua. Então, quando eu não entender, não ver, não perceber, eu vou confiar. É difícil, mas é aquilo que Deus quer que nós façamos. No texto mesmo aqui de Abacuque, é um grande texto em que Lutero
Martinho Lutero e o próprio Santo Agostinho perceberam nesse texto, e há uma mudança na vida deles, né? Que é: o justo viverá pela sua fé, ou o justo viverá pela fé naquilo que Deus fala, pela fé naquilo que Deus não pelo aquilo que Ele nos dá, mas pelo que Ele é. Então esses dois grandes gigantes aí, Agostinho e Martinho Lutero, por essa palavra, eles mudaram a vida deles. Mas a fé é o quê? A fé é algo que a gente não vê. A gente não consegue ver muitas coisas. Eu gosto de dizer que a gente não consegue ver o oxigênio, né? Mas ele está aqui, porque se não tivesse, todos nós morreríamos, todos os seres morreríamos sem o oxigênio. Mas ele está aqui permeando o nosso entorno, aqui, o seu entorno, a sua vida. Quando você dirige um carro, você põe a gasolina, você não vê a gasolina, você abastece ali, você não vê, mas a gasolina está alimentando o motor para que ele possa andar. A mesma coisa são as fagulhas das velas. Você não vê quando você toca na ignição do carro a fagulha, mas ela está lá. Então a gente não consegue enxergar muitas vezes, a gente não consegue ver a Jesus, não consegue ver a Deus, apesar de muitas vezes nós colocarmos, né, que Deus é o Deus do impossível. Sim, mas muitas vezes nós não temos fé para isso. E aqui está o Abacuque. No final do livro de Abacuque, já lemos isso aqui várias vezes, tem um texto maravilhoso, vai ter uma mudança na vida dele, mas aqui ele está indagando, mas mas as coisas estão piorando cada vez mais. Assim como o salmista no Salmo 77, ele não consegue perceber, né, a mão de Deus em tudo que está acontecendo ali. Mas ele está questionando toda essa situação, e o resumo é: olha, Deus largou de lado, Deus me abandonou, Deus não quer saber dos meus problemas. E quantos problemas que nós temos, tantos, né? Tudo aquilo que eu disse aqui fracassou. Todas essas palavras, esses anseios fracassaram, né? Nenhum deles na verdade se concretizaram, e eu estou pior do que eu estava quando eu comecei a fé. Bom, mas para nós conta um interessante. No texto de Cantares de Salomão, tem uma passagem que eu gosto muito, né? Que é aqui no capítulo 2, que a Sulamita, no caso, ela vai ter um monólogo e ela vai falar, né? Porque eis que passou o inverno, né? E nós temos aí o inverno como algo... algumas pessoas gostam, mas no nosso contexto assim, seria aquela coisa horrível, terrível, né? Neve em alguns lugares, vento, frio. Olha, porque passou o inverno, cessou a chuva, né? E a chuva se foi. Aparecem as flores na terra. E aí a Sulamita, ela começa a falar: chegou o tempo de cantarem as aves, né? E a voz da rola ouve-se em nossa terra. Chegou o tempo de cantar, né? O tempo de cantar chegou. Então, diante de toda essa situação, de todo esse sofrimento, de toda essa angústia, de tudo aquilo que está acontecendo, que não se realiza, assim como Abacuque estava falando, assim como o salmista, vem um respiro de esperança. O salmista vai dizer, né? Isso é doença minha. A minha alma está enferma, não é isso? Enfermidade minha. Sou eu, não é Deus, não é o outro, sou eu. E depois, o Abacuque, ele vai, no final do seu livro também, né, lá no capítulo 3, ele vai também declarar. O salmista reconhece que o problema é ele, e depois o Abacuque, depois de questionar a Deus, ele também vai louvar a Deus, né? Vai louvar a Deus por causa da fé que ele tem em Deus. E ele vai declarar: ainda que a figueira não floresça, olha, que não cresça a figueira, né? Não levante os figos aí, nem haja fruto na vide, não tenha o vinho mais, a uva para fazer o suco, para fazer o vinho, o produto da oliveira minta, o azeite também não vai ter o azeite, porque o vinho era para alegria, né? O figo para se comer, o doce do fígado, o azeite também para poder cozinhar, e também para eles colocavam nas suas feridas para serem curadas. Ou seja, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, não tenha mais comida mais.
né? As ovelhas sejam arrebatadas dos apriscos, não vai ter mais leite de ovelha, não vai ter mais lã para se proteger, não vai ter mais carne para se comer. E nos currais também não haja gado, não vai ter mais picanha, não vai ter mais maminha, não vai ter mais nada disso. Todavia, diz ele, Abacuque, profeta, que estava lá no início do capítulo do seu livro, questionando a Deus de tanta desgraça que estava acontecendo. Todavia eu me alegro no Senhor, eu exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza. Ele é a minha fortaleza. E nós temos também o tempo de cantar, de cantares, o tempo de cantar chegou. E nós temos um texto interessante lá em Esther também. Quando o Mordecai, o Ramã no caso, projeta a destruição do povo de Israel, né? Que estava ali na terra do rei Assuero lá. E aí o Mordecai, que é o judeu, que transforma tudo aquilo que era destruição em alegria. Aí diz o texto que vai formar o dia do Purim dos judeus, né, que é o carnaval deles, e que diz assim: como os dias em que os judeus tiveram sossego dos seus inimigos, e o mês que se lhe mudou de tristeza em alegria e de luto em dia de festa. Né? Então, quando eu não entender, quando eu não ver, quando eu não perceber, apenas que eu possa confiar, é enfermidade minha, Deus está no meio, Deus está presente, apesar de eu não vê-lo. E tornar então a tristeza em alegria e o luto em dia de festa. E também, como diz lá o Abacuque, olha, apesar de acontecer tudo isso, disso acontecer, eu vou confiar, porque Deus está comigo aí, Deus é o meu Senhor, é o Todo-Poderoso, e nele eu vou confiar. Que você então possa confiar e todos os seus projetos, disposições, todos os seus sentimentos, seus intentos, seus desejos, seus planos, propósitos possam se realizar através da fé, da esperança e da expectativa de que Deus está no controle da sua vida. É fácil? Não é fácil, né? O Henry Ford, o dono da Ford, ele diz algo: a maioria das pessoas gasta mais tempo e energia ao falar dos problemas, né, do que ao enfrentá-los. Fala mais do problema do que enfrentar os problemas. Então, que nós possamos crer que Deus está no controle de todas as coisas, que você tenha um bom domingo, que você tenha uma excelente semana e que você possa confiar e acreditar. Fracassou? Bom, todo mundo fracassa. Não se concretizou alguns sonhos? Talvez seja melhor. Mas a expectativa de que Deus está presente e que o melhor vai acontecer. Para você, o melhor ainda está por vir. É só confiar. Quando eu não entender, quando eu não ver, nem sua mão perceber, confiarei. Deus abençoe.